Estamos muito felizes. Hoje é o terceiro episódio do Pode Contour Além do Bisturi. E é claro, nós estamos com um médico. Gente, vocês não têm noção. Ele é o cirurgião plástico das celebridades, isso mesmo. E para esse papo eu vou deixar o meu marido e o doutor ficar à vontade para conversar. Doutor, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você com a gente, viu? Obrigado. Para mim é sempre um prazer, principalmente quando falo do que eu mais gosto de fazer na vida, que é cirurgia plástica. Então, prazeroso estar aqui com vocês. Fiquem ligados porque o papo, gente, tá incrível. Obrigado, Jéssica. Eu amo sua vida, pelo teu carinho. E vamos agora continuar com o Dr. José Cury. Dr. José Cury, é um prazer ter você com a gente aqui. Obrigado pelo sim de você estar sentado nesse sofá. Conversa sem filtro, sinta-se em casa e vamos bater um papinho aqui bom. Super acomodado, vamos lá. Que maravilha. Doutor, eu queria começar com uma pergunta. Antes de doutor José Cury, quem era José? Quem era José? Legal, interessante. José foi sempre uma criança muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar. Desde pequenininho falava que queria ser médico, desde os meus 6 anos de idade. E Teve alguma inspiração ou nasceu de você essa vontade? tive. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, uma cidade bem pequenininha. Tinha um primo meu que era médico, que ele ia nessa cidade atender. Cheguei a trabalhar no consultório desse meu primo e ele passou a ser uma referência para mim na medicina. Falei, vou fazer medicina. Então, desde pequeno, eu tive esse desejo. Trabalhei com ele com 12, 13 anos de idade. Nossa, começou cedo a trabalhar. 13 anos. Meu sonho era trabalhar. Tá vendo, gente? Trabalho não tem idade. Trabalho engrandece, né, gente? As Com pessoas. certeza. Evolui, amadurece. Ainda querem mudar a escala, né? Mas vamos tentar esse detalhe para depois. Para mim podia ser 7x7. 7x7. Eu trabalho full time, para mim não tem problema. Claro que a gente precisa de férias, precisa descansar. Sim, tudo, concordo. mas trabalhar é muito importante. E aí eu tive como referência esse meu primo, dentro da medicina, o que fez me despertar ainda mais interesse. Entrei na medicina querendo ser cirurgião cardíaco. Nossa, Olha isso. que virada de chave, né? Hoje, cirurgião plástico. E ele era cardiologista, não? Cardiologista clínico. Clínico. É. E hoje ele ainda tá atuando ou não? Atua. E muito bom. Professor em faculdade, tudo. Muito bom. E aí fui fazer medicina fora. Fiz 6 anos em Ribeirão Preto, estudei medicina em Ribeirão. Depois fui para São José do Rio Preto, fiz cirurgia geral. 2 anos de cirurgia geral. Depois fui para o Rio de Janeiro fazer cirurgia plástica. 3 anos de cirurgia plástica no Rio. Doutor, quando a gente trabalha com medicina, a gente lida com pessoas. Sim. Né? Eu acredito que o senhor, antes de fazer a sua residência, entrou muito na parte de emergência. Até porque a nossa caminhada médica, ela começa literalmente nas emergências. Sim. Até para poder começar a sobreviver, Sim. para receber um salário. Exato. Quando você lida na emergência, você começa já a sentir a dor das pessoas. Sim. Né? Ali ainda não era a cirurgia plástica, mas começou a entender a dor. Como é que é entender a dor das pessoas na residência, na caminhada de emergência até hoje? Como é que é sentir a dor das pessoas, tanto como saúde, como cirurgia plástica? Interessante sua pergunta. Eu costumo falar que a gente forma em medicina, a gente faz 6 anos de medicina, mas a gente acaba se tornando médico mesmo depois de uns bons plantões aí na carreira, né? Que pega muitos pacientes, muitos atendimentos. E é sempre uma surpresa. Você vai trabalhar num plantão médico, por exemplo, você não sabe o que vai chegar naquele dia. Se vai chegar muita emergência, se não vai chegar. E eu sempre fui muito pé frio, a gente fala isso na medicina. Pegava só as piores causas. Só chegava coisa assim... matando. Já peguei, para você ter noção, um acidente de ônibus de pacientes idosos, cardiopatas com problemas de coração, que estava fazendo um mutirão para ir no HC, no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Olha isso. Chegou no meu plantão. Um monte de pacientes idosos acidentados, com problema de coração. Então, assim, meus plantões eram muito desafiadores. E isso me fez ser um médico melhor, com certeza. Sim. À medida que você tem mais desafios na vida profissional, você vai se aperfeiçoando e se tornando melhor. Vai te amadurecendo, né? E a medicina é muito satisfatório, né? Porque é muito legal você mudar a vida da pessoa, você vê aquela pessoa, ele estava numa vulnerabilidade absurda, num risco de vida ou morte, você conseguir salvar aquela vida. Tanto é que eu uso até hoje no slogan da minha clínica,
que não é só sobre cirurgia plástica, é sobre medicina. Muitas pessoas acham que cirurgia plástica é uma especialidade supérflua, estética, que poderia viver sem, poderia viver, mas as pessoas não têm noção o quanto transforma a vida de quem faz um procedimento cirúrgico desse. Então, não é só sobre a imagem do corpo daquela pessoa, mas é como aquela pessoa passa a se enxergar por dentro também. Então, eu falo que a medicina são vários fatores aí que são envolvidos, né? Fatores orgânicos, doenças, emocional, funcional, e a própria Organização Mundial de Saúde fala que saúde não é só ausência de doença, é o bem-estar bio, psico e social. Então, Sim. é um conjunto de fatores que leva a gente a ter uma boa saúde. E a medicina sempre foi o meu xodó Eu da vida. penso, gente, cirurgião plástico não é artista plástico, mas é médico cirurgião plástico. Exato, tem uma responsabilidade absurda com o paciente. Absurda. Porque é diferente você pegar um paciente saudável que chega ali para você querendo ficar melhor e tem intercorrências, ter problemas. E é medicina, né? A gente pode ter, por que não? Graças a Deus nunca tive, mas também não estou ileso de ter. Mas por isso que tem que ser feito tudo com muita responsabilidade, exames pré-operatórios, um bom hospital, uma boa equipe, para ter o melhor resultado possível. Agora, uma outra perguntinha que não está nem aqui no roteiro. É. Como o senhor pega aquelas pacientes que querem ser a Gisele Bündchen? Olha, Tipo assim, eu quero ser a Gisele Bündchen. graças a Deus eu não pego muitos pacientes usando esse termo, mas é importante na anamnese, no primeiro atendimento com o paciente, alinhar a expectativa do paciente. Bom, Isso é muito importante, porque os pacientes às vezes chegam com um desejo de, eu quero o abdômen igual esse aqui. Aí você tem que explicar para o paciente com muito cuidado, para o paciente também não se frustrar, que aquele abdômen é um abdômen de uma pessoa que tem um teor de gordura diferente do dela, que tem uma massa muscular totalmente diferente, uma altura, enfim, cada corpo é um corpo, não tem como. Então, quando eu percebo que existe um distanciamento no entendimento daquilo que eu falo, eu acendo uma luzinha amarela e aí eu vou tentando explicar mais, marco um outro então, além de médico, retorno, você eu vou tem que ser tentando. psicólogo. Tem que ser psicólogo. Tem que ser Porque psicólogo. muitas motivações da paciente são, às vezes, problemas emocionais, Sim. que geram o desejo de fazer aquela cirurgia plástica, talvez por um problema conjugal, por um problema de infância, Sim. e ela acha que vai ser a solução dela a cirurgia plástica. Exato. Por isso que é bem importante colocar que a medicina está acima da cirurgia plástica. Exatamente. Exatamente isso. E já tive que mandar pacientes para o psiquiatra para Sério? pedir uma autorização, saber se estava tudo bem do ponto de vista psiquiátrico para realizar o procedimento. Então, sim, é uma anamnese. Eu costumo falar que uma consulta com um cirurgião plástico, se dura menos que 1 hora e meia, alguma coisa de errado tem ali. Dura menos que 1 hora e meia. Tu acha que A tem que minha ser... dura pelo menos 1 hora e meia. Minha Que consulta isso? com o paciente. Eu já vi realmente cirurgia plástica Pelo menos 45 1 hora e minutos meia. na consulta. Não consigo. Eu não consigo ter conexão com o paciente só em 40 minutos. Porque em 40 minutos eu teria que saber a história do paciente, Legal. tanto não pessoal. A real necessidade que ele quer fazer aquela cirurgia. Exato, mas eu tenho que saber antecedentes familiares, antecedentes pessoais, se tem alergias, se tem comorbidades, uma série de fatores. Depois tentar entender da cabeça do paciente o que está afetando. Aí muitos falam, não, doutor, você já não quer ver? Eu falei, não, eu vou ver. Mas eu preciso entender da sua cabecinha primeiro o que te incomoda. Depois eu vejo, direcionado com aquilo que você me disse. Se eu precisar pontuar alguma outra coisa, eu pontuo. Também não pode ser aquele cirurgião que chega o paciente, tira a roupa e começa a colocar um monte de defeito no paciente, que às vezes o paciente não se incomoda com aquilo. E aí você vai startar problemas na cabeça desse paciente, por quê? Por qual motivo? Se ele está bem com aquilo. Então a gente tem que muito ouvir o paciente, entender quais são as necessidades dele. Claro que diante da necessidade dele, quando eu estiver avaliando e ver que precisa de alguma coisa que vai melhorar aquela queixa específica, por que não? Mas chegar examinando e falando, precisa disso, não é uma máquina, não é um robozinho, né? Que Você vai lá já negou cirurgia? Já. Viu que a pessoa ia te dar problema, não estava Não. preparada, talvez não digo Também. problema, não estava preparada para aquele momento, ou só por causa de exames ruins, ou psicologicamente não está preparado. Por 3 motivos já neguei. Quais? 3. Primeiro,
paciente não tinha indicação de cirurgia, a paciente estava ótima, estava super bonita, tinha 0 gordura e queria fazer uma lipo. Falei, eu não vou te levar para o centro cirúrgico, uma anestesia, que não é vitamina, é uma anestesia, um procedimento cirúrgico, e não te entregar um resultado, porque você já tem o resultado. Tá Não perfeito. precisa, vai ser feliz. Esse foi um dos motivos que eu já neguei, inclusive famosa, E a pessoa entendeu? entendeu? Ficou feliz, Que bom. ficou feliz. Saiu contando para as amigas, ela falou depois, mandou uma mensagem, Tudo doutor, saiu perfeito. contando para as amigas que eu fui negada de uma cirurgia. Eu falei, é isso mesmo. Tirou onda? Outro motivo que eu observei que o paciente não estava preparado psicologicamente para a cirurgia, e aí entra aquela questão que você disse, muitos pacientes, eles tentam resolver a vida com a cirurgia e não necessariamente é a cirurgia que vai conseguir resolver aquele Sim. problema, seja familiar, seja no trabalho. Esse foi um segundo motivo. E o terceiro motivo que eu neguei foi por questão de exames. Exames alterados, o paciente não tinha condições físicas, Vamos evitar orgânicas, litígio, né? para fazer uma cirurgia, exato. E é muito importante, eu tinha um chefe da cirurgia plástica muito referência no Brasil, que ele falava, cirurgião com fome vai fazer coisa errada. Então, o cirurgião, ele tem que... cirurgião, médico, qualquer um, né? Tipo, tem que ser médico mesmo. A gente vê, às vezes, em programa de TV, jornal fantástico, ortopedistas colocando prótese para poder ganhar dinheiro, com prótese. Eu acho que a medicina está indo para um lado muito comercial e perdendo a parte humana da medicina. Eu acho também. E a parte de responsabilidade da medicina. Mas eu acho que, graças a Deus, o nosso país tem ótimos cirurgiões plásticos. Sim, Somos muito, referência, né? muito. Inclusive, José Cury é um dos melhores que tem. Obrigado. Médico das celebridades, gente. Olha, Ele é o cara. mas o Brasil realmente ele é referência em cirurgia plástica no mundo, né? O corpo brasileiro, acredito por ser um país muito tropical, né? Um país com Sim. uma extensão territorial muito grande de praias, é um país que se preocupa muito com a imagem corporal. Mas que tem que tomar cuidado Sim. também, obviamente, né? Então, aqui no Brasil temos muito bons cirurgiões. Ivo Pitangui também foi uma referência mundial, né? A nível mundial, que formou grandes cirurgiões plásticos com a técnicas Ivo Pitangui. Ele lançou, né? Para o mundo, Exato, né? ele lançou para o mundo. Exato. Quem seguir a caminhada dele, aprimorando cada dia mais, a medicina ela se renova, né? Se renova constantemente. E o doutor, até hoje, qual foi um dos seus maiores desafios até aqui? Até aqui, Até hoje, essa data de hoje. Desse sofá aqui. Talvez foi ontem, mas talvez foi na infância. Talvez foi estudando, talvez foi a dificuldade de pagar a medicina. Não sei como é que foi a sua caminhada. eu falo, eu não sei se isso é energético meu, mas dificuldade todo mundo tem na vida, né? Para Claro. chegar em algum lugar. Sem dúvida. Todo mundo tem. Mas eu não sei se é pelo fato de eu desejar muito as coisas e ir programando aquilo vai se encaixando de uma certa forma tão interessante na minha vida que eu consigo chegar onde exatamente eu pensava 10, 15 anos atrás, entendeu? Por exemplo, eu tô aqui com você hoje e eu sei onde eu quero estar daqui 15 anos, 20 anos. Tudo projetado. Tá tudo projetado na minha cabeça e eu sei que eu vou chegar lá, entendeu? Não tem dúvida disso. E A não assim ser que foi lá aconteça atrás. alguma coisa, porque eu também sou mortal, óbvio. Aconteça alguma coisa até lá, mas sim. E assim foi lá atrás. E assim Você foi lá sempre atrás. usou essa técnica de se organizar no futuro. Exato, mas claro que para mim, por exemplo, que nasci numa cidade de 10 mil habitantes, uma cidadezinha pequena, Não do interior de sonhava São tão como Paulo, hoje. não tinha nem escola particular É. na minha cidade, estudei escola pública até meu ensino fundamental todo. Para mim foram muitos desafios, do José criança até o Dr. Zé Cury hoje, entendeu? Tanto é que às vezes eu vejo no Instagram pessoas da minha cidadezinha pequena falando, doutor, quem te viu, hein, tão pequenininha aqui, agora tá no mundão de Deus. Eu falei, A infância foi graças a Deus. difícil? Não, Não. difícil não. Foi uma infância bem feliz. Bem feliz. Uma infância bem... Cidade pequena, né? A gente brinca, a gente aproveita muito. Foi bem feliz, graças a Deus. Doutor, o que ninguém vê sobre a vida de um cirurgião plástico? Porque a gente está acostumado com cirurgião plástico nos congressos, no centro cirúrgico, na mídia, no Instagram, mostrando belas cirurgias. Agora, o que ninguém vê? Cirurgião plástico é uma pessoa comum como qualquer outra pessoa.
Isso sem sombra de dúvidas. Então, muitas pessoas veem só o glamour, né, do cirurgião plástico nas redes sociais, sempre de terno, como estou aqui agora. Eu sou uma pessoa normal. Que tem duas Totalmente normal. cachorrinhas, né? Cuida Duas delas, cachorrinhas, leva a elas pra pessoa- passear fim de semana. Qual o nome Exato. delas? Lu e Luli. Nossa, que nome, Lu e Luli, gente. Lua e Luli. É Lu e Luli? Duas Qual é a raça? chiquinhas, assim, Spitz alemão. Olha que legal. Duas fofuras. Dorme na cama contigo, agarradinho? Hã? Dorme na cama pertinho? Me acorda todo dia de manhã. É. Vai lá do lado da minha cama, ó, e me chama. Mas assim, o cirurgião plástico, ele tem uma vida cansativa, tem uma rotina bem pesada. Até porque não pode só operar, tem que continuar estudando, vai para congresso Também. científico, tem que estar sempre aprimorando. Cirurgias plásticas não são cirurgias como um apendicite, uma vesícula, Sim. uma cirurgia que dura 1 horinha, 40 minutos, 1 hora e meia. São cirurgias sempre mais prolongadas, porque exige muito mais detalhes, muito mais expectativa também do paciente, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia dentro do seu abdômen, você não vai saber se ela ficou bonita ou se não ficou. A minha profissão, qualquer pessoa, seja profissional da área de saúde ou não, consegue julgar se o resultado ficou bom ou não ficou bom. Sim. Então, a gente fica mais exposto no sentido de ter intercorrência, por ser uma cirurgia eletiva, uma cirurgia que o paciente não tem nenhuma doença, ou tem comorbidade, mas são controladas, a gente fica mais exposto nesse sentido. E a gente lida muito com essas expectativas dos pacientes. Entendeu? Legal. A sua trajetória até hoje, qual a sua transformação de vida como pessoa, pessoal ou profissional, marcou você emocionalmente? Deixa eu pensar, peraí, complexa essa pergunta. Emocionalmente, Digo assim, o que marcou para você? Nossa, eu cresci muito com isso, eu desenvolvi, isso aqui foi o trampolim para meu crescimento, isso aqui foi algo que me lançou no mercado, que me fez crescer. Talvez algo na sua profissão, que para mim foi importante andar com esse médico, foi importante sair da minha cidade, foi importante dizer não para algumas coisas. sim. São várias, então. Então fala duas, pro teu público assistir vai saber. Porque você está acostumado com o doutor lá no consultório, fazendo belas cirurgias. Agora vocês estão vendo aqui um médico que tem uma vida, gente. Claro. Uma vida, ele levanta cedo, ele vai comprar pão na padaria, ele vai no mercado, ele leva as duas cachorrinhas para passear. Pra passear. Ele tem vida normal, gente. Só que Graças a ele, Deus. né? Só que ele opera muito. Então vocês têm que saber identificar que ele tem essa vida. Então vamos lá, deixa eu pensar aqui. São várias, mas eu vou tentar falar duas. Sim. De maior relevância. Relevância. Eu acho que o fato de ter ido fazer cirurgia plástica no Rio de Janeiro foi um divisor de águas também na minha A vida. residência foi lá? A residência foi lá, Com quem? no Rio. Farid Hackney. Farid? Conheço. Faridão. Farid? Figura. Ele me chamava assim, ícone eu da vi um cirurgia comentário. plástica. Eu encontrava comigo, eu falava, Renato, aquela voz rouca assim, né? Ah, mas ele é uma... Ele é uma figura. Ele e assim, é um Pitombo ícone junto, a dupla, né? Ele, Pitombo, Marcelinho, os outros três, o trio. E assim, ter tido o Farid como referência pra mim na Tem um cirurgia jeito plástica, duro, né, dele, né? Duro. muito duro, muito duro. Muito duro, porém eleva nosso Sim, nível, conhecimento. nosso conhecimento, tudo, que é um divisor de águas, né? Então, existem muitas residências no país, inclusive residências que têm cirurgia estética e reparadora. A gente fica um pouco mais com a estética, a gente roda também estágios de reparadora, mas a gente é mais voltado para a cirurgia estética. Então, eu acho que ter ido para o Rio, ter aprendido a escola Pitangui, né? Porque o Farid é a escola Pitangui total. E, inclusive, a gente faz parte dos ex-alunos do Pitangui, né? E eu acho que isso agregou muito como profissional, como cirurgião plástico. Esse foi um divisor, assim, eu acredito que se eu tivesse feito cirurgia plástica em outro lugar, talvez eu teria uma visão diferente, eu não teria conhecido tudo que eu conheci ao lado do Farid. Então, podemos dizer, doutor, que a residência onde você fez, a especialização onde você fez, ela te formou. Ferro e fogo. Porque ele é assim, né, cara? E o Farid exige muitos congressos, né? Na residência a gente vai congresso, assim. Todos, eu sempre reparo vocês nos congressos. Todos. Ele leva a gente até para congressos internacionais. A gente vai parar nos Estados Unidos, em congresso no ISAPS, né? Que é o congresso Sim. estético de
de medicina estética, a gente para nesse congresso, o Faridão tá lá com a gente, leva, ele obriga, mas a gente acaba, no início acaba sendo uma obrigação, nossa, outro congresso, mas depois você começa a entender a importância daquilo. Sempre muito atualizado. Farid, hoje, pra te falar a verdade, pela idade dele, que a gente sabe, ele tá mais atualizado, dependendo até mais que eu, que ele vai muito mais Estuda muito, né? muito, extremamente atualizado. Então, ter feito plástica no Rio foi um divisor, e depois, assim que surgiu a Lipulard, que né, a lipo de alta definição, que eu vim para São Paulo, eu operei uma influenciadora, que o resultado ficou assim, muito lindo. Muito lindo. Não vou falar o nome, mas Fui eu que fiz isso mesmo, né? foi um divisor de água. Ela também. Mostrar o meu resultado, mostrar quem era o Dr. José Cury para a sociedade. Em que ano foi isso? Foi em 2020. Você já tinha quanto tempo de término de residência? Eu tinha 2 anos. Olha, 2 anos. gente, com 2 anos já fazendo esse trabalho, imagina hoje. Fico Não, imaginando hoje. Antes disso, eu tinha operado uma pessoa muito famosa lá no Rio, uma queridíssima. Que não vamos falar o nome. Ela Pode falar o nome ou não pode? pode. Fala que o teu público quer saber. É interessante essa história porque foi o seguinte: o empresário dela entrou em contato comigo. Eu falo que eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito iluminada, né? Porque assim, pô, formado em 2018, como empresário de uma pessoa famosa, me procura. Aí ele falou, doutor, Elza Soares quer fazer uma cirurgia. Uau, Elza Soares? Eu falei, caramba, vou fazer uma cirurgia na Elza. E a Elza sempre foi uma pessoa muito vaidosa. Muito vaidosa. Muito. E ela queria fazer um facelifting no rosto. E acabou no fim, não deu pra fazer o facelifting, porque ela tinha colocado... Tinha quantos anos nessa época? Quem ela? Tava com quantos anos? 88 anos. Aí, gente, 88 anos fazendo cirurgia plástica. 88. Saúde perfeita. Melhor que a nossa. Aí, ó. Te juro. E aí, ela queria fazer um facelift, eu falei que não dava, porque ela tinha produtos já na face, que ela mesma falou, eu coloquei nos anos 70, aqui no Rio. Eu falei, então não vamos mexer nisso, pelo amor de Deus, não dá pra fazer uma cirurgia aí com esses produtos, porque se der uma infecção, der algum problema, alguma rejeição com 88 anos, não vai rolar. Sim. Ela falou, doutor, mas tem como puxar mais um pouquinho aqui? Eu falei, por favor, doutor. Eu falei, tenho, vamos. Levei ela e dei uma leve puxadinha aqui nessa região, que já era bem puxada. Já era bem puxado, isso que eu ia falar. Ela gostou de ter esse supercílio mais elevado. E era uma querida, uma pessoa assim, excepcional. E te ajudou a abrir mercado, te abriu as portas? Porque eu acho assim... Sempre ajuda, né? Mas ela não... Era uma coisa mais em off ali, era uma relação, construiu uma relação de amizade. Até depois ela teve alguns problemas de saúde, o empresário mandava pra mim, eu acabei me tornando médico dela. Médico família dela. Exato, Médico familiar. não um cirurgião plástico Não só, cirurgião plástico. mas um médico dela também. Pelo menos assim, pra acompanhar e dar finalzinho dela você acompanhou com ela ali. Como? O finalzinho ali você acompanhou com ela. No finalzinho, não. No finalzinho, é porque ela teve... Eu falo que se um dia... todos nós vamos morrer um dia, né? Sim. Mas eu quero ter uma morte, se Deus quiser, igual da Elza. Dormiu, acordou. Não acordou. Não acordou, exato. Dormiu e não acordou. Então, assim, não teve sofrimento. E essa pessoa de 2020 é alguém famosa? Pode falar o nome dela? Não, gente. Não. Se eu ficar sem saber. O que eu posso falar é o seguinte, é alguém famoso e talvez você pode ser a próxima famosa dele. Olha... Pode ser a próxima famosa. Mas agora, para falar de cirurgia plástica, eu quero trazer a mulher incrível, doutor, porque a minha esposa, lá na empresa, a gente gosta de separar as coisas. Sim. Eu fico num setor, ela fica em outro setor. Então, ela que vai te fazer umas perguntas sobre mais técnica, sobre cirurgia, sobre lipo, sobre o que você tem feito hoje em dia. Então, eu quero chamar minha esposa incrível, Jéssica Duarte, para sentar nessa cadeira e agora te acompanhar. Obrigado por esse momento incrível, doutor. Muito obrigado. É muito bom estar com você. É um prazer estar aqui com você também. Obrigado. É muito Vamos bom. com a Jéssica agora, hein? Agora com a Jéssica. Tô com medo. A Jéssica tá comendo, velho. I love you. Papo sem café não tem como, eu quero um pra mim também. Vamos lá, gente, que esse papo tá muito gostoso. Eu tava dali de trás, ouvindo tudo. E assim, muito gostoso e muito feliz em saber um pouquinho mais da sua história, né? A história do José antes da medicina. E doutor,
O que mudou na cirurgia plástica nos últimos anos? Porque, assim, antigamente, a mulherada, elas queriam, né, aquela mama grandona, e tudo foi mudando, assim. Eu vejo que as mulheres estão mais Sim. minimalistas em alguns casos. O que mudou nos últimos anos na plástica? Vamos lá. É complexa essa pergunta porque mudou muita coisa. É. Muita coisa. Mudou técnicas cirúrgicas, foram evoluindo, surgiram tecnologias na cirurgia plástica que há 10 anos atrás não existiam, né? Mudou o perfil dos pacientes também, que no auge, quando surgiu as próteses de mama, o silicone, toda mulher queria aquela mama enorme, Bola, né? mostrando que colocou silicone. E hoje as mulheres prezam por a maioria, né, pelo menos, prezam por resultados mais naturais, tá? E é aí que eu entro nessa linha da cirurgia plástica natural. Uau. Eu não gosto de cirurgia plástica em exageros. E você acha que mudou quando isso? Em que ano que as mulheres mudaram essa concepção, assim? Você acha que foi quando começou a ter aquela questão do explante, a mulherada começou a tirar? O que que você acha que foi o pivô disso, assim? Eu acho que não teve um ano específico, ó, o ano tal teve essa mudança. Eu acho que foi uma mudança Uma crescente, gradual, né? foi uma mudança gradual que teve no mercado. Claro que esse fator dos estudos mostrando que, embora raríssimos os casos de câncer relacionado a implante mamário, também deu um startzinho na Eu população lembro, né? O linfoma anaplásico, né? anaplásico de células. Ela- Exato. Mas eu acho que não foi nem isso um dos motivos que acabou modificando a mentalidade, até porque o que modificou foi o tamanho, foi o exagero, e não foi o fato de não ter mais, até porque não usar. continua, né? Só Exato. menor. Embora algumas pacientes, elas venham até indicadas por reumatologistas para tirar implantes hoje. É mesmo? Por causa da Exato. doença do silicone? Hum, não é bem, como que eu te explico? O silicone é um corpo estranho que a gente coloca no corpo de uma pessoa, Uhum, não faz parte, uhum. né, Por mais do que as organismo. empresas falam que sejam biocompatíveis. Sim, exato. Mas é um corpo estranho. Sim, aham. E às vezes o silicone ele pode dar um start no sistema imunológico do paciente, por ser um corpo estranho, e começar a ter algumas dores, por exemplo, em articulações. É mesmo? Exato. Então já tive casos de pacientes virem indicados por reumatologistas, né? Porque quando tem dores articulares, fibromialgia, eles vão no reumato, o reumato faz inúmeros exames de sangue para ver marcadores inflamatórios, etc. E muitos chegam na conclusão que o que está levando aquele É o processo silicone. todo é o silicone. Aí chega uma cartinha, doutor, Isso orienta já a retirar. aconteceu, assim, mais Já, vezes. e o mais engraçado é que quando tira o silicone do paciente, Passa dor. passa dor. O paciente Que fala, impressionante. Porque o sistema imunológico dá aquela acalmada. E o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Quando a gente coloca um corpo estranho, que é o silicone no organismo, ele também cria uma cápsula ao redor dessa prótese, né? Justamente para isolar o nosso corpo deste corpo estranho. E aí, no decorrer dos anos, essa cápsula que é criada ao redor da prótese, ela pode se espessando, ficando mais grossa, até mesmo calcificada, e contraindo, Onde dá as apertando a contraturas. própria prótese que está lá dentro, dando a contratura capsular. E aí dá dor, dá alguns sintomas que o paciente tem que se submeter a uma outra cirurgia para a retirada da Nosso corpo prótese. literalmente é muito inteligente, né? Muito. E não tem mais aquele negócio, né? 10 anos, preciso trocar minha prótese. Isso já caiu, não existe mais esse critério. Hoje a gente troca a prótese por 2 motivos principais. O primeiro, não está feliz esteticamente, a mama cedeu, vai lá e faz uma nova cirurgia e coloca outra prótese. E o segundo é a contratura capsular. Eu coloquei meu implante tem 18 anos atrás. E tá tudo E bem? tá tudo bem. É Já isso. amamentei 2, vou amamentar agora o terceiro. E minha mama tá linda. E eu amo, Ótimo. né? É sobre Deu isso. assim, como eu emagreci um pouquinho, Sim. ela tá com um pouquinho de rippling, né? Rippling. Mas depois que eu ganhar esse terceiro neném, eu penso sim em tirar, em trocar. Mas se não fosse isso, eu poderia então ficar com ela até. Não tem mais essa questão de prazo. Não tem. Eu só faço a ressonância, né? Não. Os exames anuais É importantíssimo, né, doutor? importantíssimo. Não só por conta da prótese, até quem não tem prótese tem Tem que que fazer exames fazer, anuais, isso né? aí. Então, fazer ultrassom, mamografia, prótese, ressonância magnética, aí você consegue ver o parênquima mamário porque
você está exposto também a ter um câncer de mama, todo mundo, população no geral, né? É verdade. Vamos para outra pergunta. O que você acredita que veio para ficar na cirurgia plástica? Que não vai mudar? Que veio para ficar. Olha, acho que tudo. Bom, é mais fácil falar o que talvez não fique. Ok. Vamos pensar. É... Vem tantas cirurgias na minha cabeça. Facelifting, por exemplo, é uma cirurgia maravilhosa. Eu acho que a população brasileira está envelhecendo, né? Acho que todo A mundo na taxa vida vai ter que fazer. vai ter que fazer um facelifting. Eu vi os seus resultados, são maravilhosos, né? Adoro, adoro. Qual que é a cirurgia que você mais gosta? Facelift, não? Porque também as suas HDs são lindas. Então, na minha formação no Rio, eu fazia muito facelifting. Depois que eu vim para São Paulo, eu comecei a fazer muito corporal. Ah, ok. Mas eu gosto muito de facelifting. Eu acho que o facelifting é aquele resultado assim, que as pessoas... Imediato, né? Tá no rosto da pessoa, não tem como esconder, né? Então, é uma cirurgia muito delicada, exige muito cuidado. A gente tem nervos faciais no rosto, que no descolamento, para poder aplicar as musculaturas, pode pegar um nervo e deixar a pessoa com a boca torta. É mesmo. Isso ninguém fala, mas é uma cirurgia de muito cuidado, muito técnica, né? E Muito tem que ser delicado. muito minucioso, né? Porque são detalhes que fazem total diferença. Exato. Facelift é uma que sempre existiu e vai existir, acredito eu, que por muitos e muitos anos. E técnica de facelifting muda muito ou sempre é... Como que Então, funciona? depois das Kardashian lá, da mãe das Kardashian, fazer um facelift lá nos Estados Unidos, falar do Deep Plan, Uhum. só todo mundo fala de Deep Plan. É o que a Plan, Anitta fez? Plan. Eu não sei se ela chegou a fazer o Deep Plan. Mas ela mudou muito, né? Sumiu e do mudou. nada voltou É. com outra face, assim. Exato. Parece que ela fez alguma coisa na boca também. Eu acredito que ela tenha feito o lip lifting, Ah, ok. que é uma elevação que a gente faz no lábio superior, revertendo um pouquinho o vermelhão da boca e diminuindo a distância da base do nariz até o vermelhão. Muitas pessoas fazem isso junto com facelifting ou não? Se tiver indicação, né? Uhum. Eu acho que a cirurgia plástica tem que ter uma boa indicação. Eu acho que o que tem que tomar muito cuidado é nessa distorção de imagem. As pessoas, Verdade. às vezes com 28 anos, 25 anos, querendo fazer um facelifting, tem que tomar cuidado. Sem Qual que é a diminuição. idade que você acha que tem que começar a pensar? Acredito eu que de uns 47, 48 a uns 55 anos. Começa a pensar no Não, facelift. fazer. Fazer. Já tem, pode ser que tenha indicação, tá? E o fato de fazer mais jovem, assim, nesse período de 48 a 55 anos, é que você tem uma musculatura melhor da face, você tem uma pele melhor também, você não espera ter aquele derretimento da face para de repente chegar na sociedade já com aquele rosto todo esticado. O resultado Então fica você vai melhor, envelhecer, né? o resultado fica melhor e você vai envelhecendo sempre mantendo aquela naturalidade do seu rosto, né? Não tem grandes choques de, nossa, como mudou, como melhorou. Claro que é legal também, quem não teve a oportunidade de fazer dos 48 a 55, pode fazer depois, sem sombra de dúvidas, mas o ideal mesmo seria que procurasse nesse intervalo. Doutor, uma pergunta. Hoje, a mulherada tá toda louca com ácido hialurônico, né? Sim, Mas também existe o colágeno, né? Que deixa a pele ali. Porque até chegar nessa idade, a gente tem que ir tratando a pele, enfim. sim. E qual que é a indicação do ácido e qual que é a indicação do colágeno? Porque, por exemplo, eu acredito, e aí eu leigamente falando, e o senhor me corrija. O colágeno é aquela, eu imagino que é aquela coisa boa, que vai dar uma vitamina ali para a pele, vai deixar a pele vistosa, bonita. Sim. E o ácido hialurônico me dá um medo às vezes, porque as pessoas estão meio que se deformando e estão tudo com a mesma cara, né? Sim. E assim, isso é feio. As pessoas, eu sempre falo assim, ó, que o excesso, muito excesso de algo é falta de alguma coisa na vida. Aí você vai ver no emocional, tá ali. E Sim. qual que é a sua opinião sobre isso? Quando surgiu a harmonização facial, se fazia muito ácido hialurônico. Volume mesmo. Colocava, sei lá, 15, 20 ampolas de ácido no rosto das Por causa do pessoas. resultado imediato? Resultado imediato, era novidade no mercado. E as pessoas tinham uma melhora expressiva ali naquele momento mesmo, porque o paciente às vezes tinha um grau de flacidez, o ácido volumizava o rosto e já esticava aquela pele, o paciente já ficava super feliz. Mas no decorrer do tempo, a gente foi vendo que é melhor tratar
estimular o colágeno dessa pele e depois complementar com ácido hialurônico em Detalhes. menor quantidade, Aham. do que colocar ácido hialurônico e não fazer um tratamento da pele. Porque colocar só o ácido hialurônico, você não trata, você só mascara, né? Você preenche, volumiza e mascara ali, que esse ácido também vai ser absorvido e talvez fique até mais flácido. À medida que ele se absorve e murcha um pouquinho mais o rosto fica um pouco mais flácido também. Então, houve essa mudança de bioestimular o colágeno, fazer Uhum. mais produção de colágeno na face e complementar com Com ácido ácido, hialurônico. porque É, eu acho que eu não vou trazer isso porque é meio polêmico, mas eu acho que depois que liberaram para outros profissionais fazer, sim, e aí o negócio meio que desandou, né? Que exato. aí perdeu a mão, assim, eu acho, né? Eu só tô com medo de mais pra frente a gente não ter dentista pra cuidar dos Também. beijos. Eita, não vamos entrar, doutor, senão a gente vai ser muito julgado. Existe alguma tendência que você acha perigosa ou exagerada? Posso te falar uma opinião minha? Existe. Lipo HD, aquelas mulheres que lipam demais e quer ficar assim. Você não acha que isso no futuro pode diminuir? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que no Brasil, acho que não só no Brasil, no mundo, tudo que vem como novidade tem aquela explosão, Uhum. né? O que a gente falou anteriormente, o silicone. Quando veio o Uhum. silicone, aquela explosão, prótese grande. Eu já vejo no meu consultório hoje, e é isso que eu prezo, pacientes até querem fazer uma lipo HD, mas o mais natural possível, E já tá? teve uma época que foi assim, doutor, eu quero sair como se eu estivesse Já. na academia e tal. Já? Já. Já. Mas assim, o meu perfil nunca foi de fazer cirurgias assim. Quando a paciente quer, o que que tu faz? Se eu julgar que não deve, eu não faço. Uau. Aí eu não faço. Você faz aquilo que você Eu não acha que posso, é o bom. eu não posso ser Bom não, o conivente. melhor. Melhor, exato, exatamente isso. Eu não posso ser conivente com uma coisa que eu não acredito, entendeu? Então Até eu porque as acho que, tendências mudam, né? exato, eu acho que o paciente querer e não estar dentro do que eu acho que é o correto, o certo, e que vai ter um resultado bonito e natural, eu não faço. É mesmo? Se deixa de vender a plástica. Com certeza. É. Uau. Eu já tive pacientes, para você ter ideia, muito famosas, que eu examinei e indiquei abdominoplastia, Uhum. E ela queria só lipo. só lipo. E eu falei que não. Se eu tivesse pensando, poxa, famosa, vou dar um jeitinho aqui, Você poderia ter eu poderia feito, fazer do jeito que a pessoa queria, mas eu mas não ia prefiro, ficar o seu resultado. então, mas eu prefiro, entre aspas, perder aquela paciente ali naquele momento do que perder ela lá na frente, porque pode ser que ela consiga um outro profissional que faça exatamente o que ela queira, ela não vai ter o resultado que eu já sei que não vai ter, e depois ela vai me procurar. É. Então, se não for hoje, vai ser mais pra E isso, o frente. doutor passa muita confiança para as pacientes, sabia? Com Eu, por certeza. exemplo, se eu vou em um cirurgião, eu quero. Ele me confronta dizendo que é o melhor. Gente, vocês estudaram mais de 12 anos para isso. Sim, A gente que tem que se submeter ao seu pensamento. Uma pergunta. Eu tenho muito medo daquela cicatriz de abdômen, né? sim. Então, existem outras formas de fazer o abdômen? Duas perguntas. Eu já vi puxando por cima, que aí pega na masto e Uhum. tenta puxar. E também, às vezes, a mamãe ganha, não tá tão flácido e o médico faz pelo umbigo só a tecnologia para retrair. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos lá. Pelo seu rosto, eu acho que eu já sei a resposta. É, eu ficaria 3 horas falando sobre isso aqui com você agora. Vou Uhum. tentar resumir tudo que vem na minha cabeça. Tá. Existe a tecnologia, tá, que está aí no mercado, vários aparelhos de retração de pele, que tem uma limitação. Isso é importante os pacientes saberem em casa, tá, pessoal? O aparelho não vai retrair pele que tem um grau de flacidez moderado acentuado, não. Moderado, sim, até um determinado ponto. Então, eu vejo, às vezes, nas redes sociais, profissionais, colegas, que postam resultado que fez de um abdômen flácido e de um abdômen que fez tecnologia, a pessoa pegando assim, pezinha que não tem mais pele. Uhum. Vamos lá. Quando a gente faz tecnologia e lipoaspiração nos pacientes, no primeiros 30 dias, esse paciente usa o quê? Cinta cirúrgica, Uhum. né? Da Contour, claro. Que é a melhor, gente, deixando bem claro.
placas cirúrgicas, né, de contenção. E essa cinta, essas placas, elas modelam o corpo mesmo. Então, elas são extremamente importantes no pós-operatório. Então, um paciente com 1 mês e meio, usando placas e cintas, é natural que aquele abdômen está todo coladinho. Então, você vai ficar em pé, você vai pegar, não tem pele mesmo, sobrando. À medida que vai passando o tempo de desinchar dessa pele e soltando e ficando mais natural, porque você não vai ficar com a pele aderida na musculatura, O resto da vida. o resto da vida. Eu acredito que com 3, 6 meses, você já começa a ver aquele excesso de pele sobrando, e aconteceu isso recentemente com uma paciente minha, que eu indiquei abdominoplastia. Ela foi teimosa comigo. Não, doutor, não quero fazer, mas aí se depois você ficar flacidez, eu volto e faço abdominoplastia. Aí eu falei, Tu vai gastar 2 vezes, não mulher. faça, vamos fazer abdômen. E ela é muito bonita, jovem. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar tecnologia, estou te avisando, você vai assinar aqui pra mim. Eu quase não faço isso, tá? Mas eu fiz dela porque jovem, eu até pensei, vai que, né? Eu esteja errado, porque a gente também pode errar. E aí no primeiro mês, 1 mês e meio, ela, doutor, olha aqui que maravilhosa que eu tô, tá vendo? Você queria me cortar. Mandou pra mim. Passou 3 Passou meses. 3 meses, ela mandou uma foto, doutor, o que eu faço? Olha isso aqui agora. Eu falei, tá vendo? Eu fiz um vídeo desse caso pra mostrar pra outras pacientes minhas que teimam às vezes comigo no Eu consultório. vou colocar aqui, ó, gente, a fotinha dessa paciente pra vocês verem essa diferença. É um videozinho de eu pegando. E aí é interessante que quando tem flacidez de pele, parece que tem fibroses, né? Porque fica aquela pele sobrando. Então fica ondulado, fica. Uma depressãozinha, Fica um altinho, um baixinho. Então não fica É. aquele abdômen liso, bonito. Entendeu? E foi o que aconteceu com ela. Aí ela falou, bem que você me avisou, doutor. Por que eu não fiz? Falei, então, mas. Gente, nós pacientes, a gente precisa ouvir os cirurgiões, eles sabem o que estão fazendo. Exato. E tem também o perfil do cirurgião, né? O cirurgião que não lipa, deixa uma camada maior de grossura, de espessura de gordura, claro que vai ter menos flacidez. Você tem mais volume ali debaixo da pele fazendo expansão daquela pele, você vai ter menos flacidez. Se você for ter um volume menor de gordura, uma espessura aí de um 0,8, 0,5 centímetros de gordura, tem que deixar, não tem como tirar 100% da gordura, o risco da flacidez aumenta muito mais. Muito mais, sim. Muito mais. Então, tomar cuidado com tecnologia. Tecnologia, eu acho que pode usar, deve usar, eu uso também, mas talvez graus leves de flacidez. A gente não Tá. pode confiar no resultado 100% disso, né? Ela é a cereja do bolo, vamos dizer, é o acabamento. Eu costumo falar assim, melhor com ela do que sem sem ela, mas com ela eu não garanto que não vai ficar flácido. Não tem como. Entendi. Eu consigo garantir aquilo que a minha mão consegue fazer. Agora, o que a Porcentagem, doutor, tecnologia o que você faz? acha que a tecnologia ajuda? Então, os estudos falam que 40% até 50% de retração de pele, dependendo da Mas tecnologia. queima isso, hein? Eu fiz as minhas costas agora. Misericórdia. Você sentiu o quê? Eu senti queimação nas costas. Então, mas a queimação não é da tecnologia, é Não da é? própria lipo. É da lipo? É. A lipo, quando a gente faz essa retirada de gordura, fica um espaço vazio ali dentro, entre a pele e o músculo, Queimado. que é onde estava a gordura. E acumula líquido, que é o seroma. Sim. Esse seroma causa um pouquinho esse incômodo de queimação. Gente, impulsionar Por isso que é seroma. importante a cinta, inclusive. Misericórdia, Doutora, e a questão de puxar pela mama, o abdômen? Chama abdominoplastia reversa, tá? Existe a convencional, que é aquela que a gente faz embaixo, a cicatriz, e a reversa, que a gente puxa de baixo para cima. Só que ela trata a flacidez, basicamente, do umbigo para cima. Melhora um pouquinho a lateral, tudo na parte inferior, mas o tratamento dela é mais indicado para flacidez do umbigo para cima. Porém, dependendo do grau de flacidez que tem do umbigo para cima, o melhor é fazer a convencional. Porque a convencional, ela trata a flacidez do abdômen todo. Mas eu acho que a mulherada às vezes prefere cima com medo do umbigo ficar feio, não é? Será? Um dos motivos. Mas aí também tem um inconveniente que a abdominoplastia reversa é aquela cicatriz que passa no sulco da mama, passa aqui no meio do tórax. Você é obrigada a fazer a mama, né? Porque vai ter que mexer ali. Isso não tem sentido. Você quer fazer reversa. Não necessariamente. Existem mulheres que fazem a reversa sem fazer a mama? Sim. Prefere uma cicatriz na mama do que ali. É mesmo? Exato. Achei que a mulher meio que fazia o combo, aproveitava e fazia. Não.
Tem pacientes que preferem a reversa, embora eu deixo bem claro que fica com uma cicatriz aqui no meio do tórax. O que Então eu vai usar um acho decote, vai ter uma cicatriz aqui. abdômen é uma coisa assim que a mulherada tem que pensar bem mesmo, igual você falou, tem que ser com muita indicação. Eu vi os seus resultados e achei lindo. Mas tem algumas, gente, que ficam uns biquinhos do lado, né? Como Pele fica sobrando. feio. Então, mas assim, vamos lá, eu falo para os meus pacientes o seguinte: quando a gente faz abdominoplastia, a gente lipa também. Então a gente Uhum. tira a gordura, porque antigamente fazia só abdominoplastia sem lipo. É mesmo? Eles tinham medo de lipar o abdômen e ao mesmo tempo cortar e ter necrose, morte do tecido do abdômen. Então, hoje a gente faz a lipo, né? Claro que com cautela. O Uhum. descolamento para fazer a costura do músculo reto abdominal é um descolamento menor para não romper muitos vasos sanguíneos, não A ter gente pode um dia te acompanhar no centro necrose. cirúrgico? Claro, Olha isso, claro. gente! Vamos ver tudo. E aí, o que acontece? Quando a gente faz a lipo nas laterais, tudo para cinturar o paciente não ficar quadrado, que é o que acontecia quando não fazia Era tudo lipoaspiração. igual, né, doutor? É, Todos os abdômenes iguais. Você ia na praia, tem abdômen, tem abdômen. Hoje você não sabe mais. exato. E aí, à medida que você corta e vai tirando pele, existe um descolamento da lipo ali. Então Uhum. chega uma hora que você para de cortar, porque senão você continua cortando e você faz um 360 no paciente, Uhum. com a cicatriz muito longa, muito grande. Então, às vezes é natural a gente parar, respeitando um pouco o tamanho daquela cicatriz, para não ficar uma cicatriz gigante. Mas aí dá uma limpadinha ali, pra não ficar Dá, bem. mas aí existe um descolamento, Uhum. que ali no intraoperatório, a vontade que dá é sair tirando mais, mas a gente para. Ok. E aí a gente espera passar todo esse processo de edema, de inchaço, recuperar tudo, e às vezes fica um biquinho de pele nas laterais da cicatriz, mas aquela pele já colou. E aí? E aí a gente vai e faz uma anestesiazinha local bem ali naquela pelinha e tira aquele detalhezinho no consultório, sem ter que alongar aquela Você tem que cicatriz, esperar, então, o processo. esperar o processo. É. Entendi. Porque senão você se empolga na cirurgia, você faz um 360 no paciente. Que aí você quer deixar Pelo retinha, né? descolamento da lipo, Entendi. entendeu? Ai, que papo gostoso. O que faz um profissional se destacar hoje, doutor, além da técnica? Além da técnica, Você vai lá no eu acho que congresso, você aprende a técnica, mas o que você acha que faz? Por que hoje você está se destacando no mercado? vou ser bem Claro. sincero, a técnica, todos os cirurgiões plásticos É técnica. sabem a técnica, Uhum. mas existe a mão, entendeu? Por exemplo, você pode ir para um livro, estudar como pintar um quadro, quais são as cores que combinam com quais, fazer até muitas aulas de quadro, mas se você não tiver a mão artística ali de pintar um quadro, ter o dom daquilo, você vai ficar limitado só na técnica. E eu acho que a cirurgia plástica vai um pouco além da técnica. Ela tem que ter a técnica, obviamente, Mas tem que mas ter a tem que mão. ter uma mão e tem que ter uma visão estética, um olhar estético muito apurado para ter um bom resultado, entendeu? Então eu vejo, às vezes, alguns resultados que o colega talvez fez a técnica, tudo certinho, bonitinho, ok, mas faltou aquele É. gran finale, sabe? Eu lembro, doutor, que antes de ter a Contour, eu trabalhei durante anos numa empresa de silicone, né? E até aqui em São Paulo, eu fazia muito serviço de residência. E Sim. aí eu ia lá no Bolívar, em Santos, inclusive. Sim. Descansa em paz, Bolívar. Eu amava demais esse homem, ele me ajudou muito na minha carreira. Um ícone também da cirurgia plástica. Nossa, assim, me dá vontade até de chorar, porque ele, assim, ele me deu muita oportunidade de crescimento, ele, a doutora Priscila. E aí eu fazia muitos COFs ali, né, em Santos, na residência dele, e ele deixava eu assistir as cirurgias, que eu era muito curiosa. Eu ficava quietinha e tal. Eu lembro que às vezes ele falava pros residentes, mas claro, R1, que tá começando. Cara, tu não tem mão. Aí você falou, eu lembrei. Cara, tu tem que melhorar isso, tu não tem mão, tu não tem mão. E é isso, né? É isso. Então o cirurgião plástico, ele precisa ter a mão. E como fazer para ter a mão, doutor? Não tem o que fazer. É da pessoa. E assim, era um dos grandes medos que eu tinha na residência. No primeiro ano de residência, eu me perguntava e me questionava muito. Falei, será que eu tenho mão? Porque no primeiro ano a gente não coloca muito a mão na doutor, massa. você tá lá na R3, você passou pela medicina, Acontece. passou pelo geral, chegou na R3, você não tem mão. O que você faz da vida? Acontece. Acontece. A pessoa se frustra, às vezes vai até para outra área da medicina. É mesmo? Ou muitos insistem E dá ruim. continua. Enfim.
Acha alguma cor, fica de repente só numa mais fácil, Exato, se mas é... especializa só em uma coisa mais simples, talvez. Apesar que eu não acho que nada na plástica é simples, tudo é muito complexo. mas às vezes o fato de não ter muita mão cirúrgica não é que vai causar nenhum prejuízo para o paciente, entendeu? Sim. Vai ter um resultado, mas não vai ter aquele resultado, entendeu? Uhum. Então, como você me perguntou o que faz o diferencial hoje no mercado, É a mão. é isso. Então, muitos operam, ok, faz o arroz e feijão ali bem feito, Uhum. mas talvez faltou um bifezinho acebolado ali, Sim. entendeu? E eu acho Então, que o assim, amor também, né, depende. doutor? Hã? O amor pelo que você tá fazendo, Sim, né? não, com certeza. O amor pelo que você está fazendo. Não ter pressa, cirurgia plástica, você tem que... por exemplo, eu só faço uma cirurgia por dia e antes eu fazia 3 por semana. Agora eu reduzi para 2. Eu não Uhum. quero mais que isso, porque não é sobre volume de Uau, pacientes, isso é é muito sobre forte. resultado, é sobre atenção, é sobre dar valor para aquilo que a pessoa está procurando. E eu acho que às vezes as pessoas, elas encaram a cirurgia plástica como uma coisa só supérflua, sabe? E não é sobre isso. Por exemplo, quando você vai numa loja, de repente comprar uma joia, Uhum. eu acho que todo mundo que compra uma joia na vida, compra aquilo Uma por uma experiência. experiência, por uma representação daquele momento, seja um casamento, uma aliança, um anel, seja sei lá, um noivado, boda de 50 anos, É um momento enfim, marcante na vida. é um momento marcante na vida, tá? Então, é você ter aquilo na sua vida que é um objeto, não é só um objeto, às vezes é um marco, tem um significado muito importante, né? Então, muitas pessoas falam, meu pai esses dias falou, eu tenho um relógio que ele tá tão velhinho, mas ele tem um valor sentimental. Sim. Então eu acho que a cirurgia plástica, a gente, as pessoas precisam começar a entender que tem um valor ali também. Não é só sobre o corpo ali, mas é a mudança que aquilo vai trazer naquela pessoa, para a vida, seja pessoal, seja profissional. Então eu já recebi pacientes, por exemplo, uma paciente que vende, né, imóveis de luxo. Fez a cirurgia comigo, ela voltou depois de 3 meses e falou, doutor, você acredita que eu passei a vender mais do que eu A vendia antes? autoestima dela. Porque ela mudou de dentro para fora. Uau, forte isso. A Flávia Kalina, que é uma influenciadora que eu operei, também que está nas minhas redes sociais, ela fez até no YouTube todo o planejamento falando sobre a cirurgia dela, todo. Ela fala isso para mim até hoje, fala, doutor, é impressionante como eu comecei a mudar de fora para dentro, enquanto todo mundo começa a mudar de dentro para fora. Sim. Por que ela fala de fora para dentro? Por que ela fala de fora para dentro? Uhum. Porque primeiro ela fez a cirurgia plástica, Uhum. ela chegou num resultado que Ela queria. ela não imaginava que ela ia conseguir chegar, ela fala isso para mim até hoje. Ela fala, doutor, eu nunca imaginei ter esse corpo nem antes de ter meus 4 filhos. Quem dirá Ela depois? tem 4 filhos. Quem dirá depois de ter 4 filhos? Que legal. E aí, quando ela chegou naquele resultado que ela viu, ela falou, opa, calma aí. Tô com um corpo que eu nunca tive na vida. Eu vou continuar com as mesmas atitudes que eu tinha, com a mesma vida? Não, ela começou a fazer atividade física, ela começou Ou a fazer seja, uma ela dieta mais viu de equilibrada. fora pra dentro. Ela foi Que de fora para legal. dentro. Ela falou que ela fez o inverso de muitas Inverso das pessoas. pessoas. Então, às vezes, as pessoas estão um pouco, como que eu te explico? Desiludidas, falam, ah, não, mas eu vou para academia, malho, não vejo resultado. E às vezes foi aquela mamãe que tem flacidez mesmo. Então, tem musculatura ali, mas tem uma pele Ai, é penduradinha. mudança de vida, doutor. É você se olhar e Exato, falar, cara, é você se amar. exato. Isso é muito importante, porque assim, pra gente cuidar de qualquer outro, que seja o nosso filho, nosso marido, nossos funcionários, você precisa cuidar de si, né? E às vezes a mulher, ela perde a identidade no casamento, ela perde a identidade com os filhos, ela esquece dela. Sabe uma coisa que eu acho muito bonito, que eu vejo muito, é quando o marido, o esposo acompanha a esposa no Ai, que consultório, legal. que apoia, sabe? Porque o marido fala, poxa, me deu 2 filhos, 3 filhos, É um presente pra ela, né? e realmente mudou o corpo. Não tem como falar que não mudou depois de ter Muda filhos. muito, Muda né? muito. O corpo da mulher se torna outro. Amamentou, a mama caiu. E aí, quando você vê o marido incentivando, ajudando, tudo, eu acho bem legal. Embora existem alguns que chegam e falam, doutor, eu falo que não precisa. Mas não é sobre ele, é Mas não sobre é só... ela. Exato, é isso que eles precisam entender, Não é entendeu? pra ele, Não ela vai é. também pra ela e consequentemente vai pra ele.
E assim, aí depois eles voltam, e é engraçado que Obrigada, voltam. doutor. Obrigado, doutor. Olha, minha mulher é outra Agora eu vou agora. usufruir de tudo. Além, Exato. né, dessa parte íntima, ok, mas vai usufruir de uma outra mulher. De uma outra. Uma Uma, mulher uma mulher mais emocionalmente confiante. bem. É. Uma mulher mais confiante, uma mulher feliz. Muda tudo, Ah, né? é outra vida. Doutor, como as redes sociais impactaram a relação das pacientes com a estética? Impactou bastante. Eu acho que. E tá impactando muito até hoje também. Então, eu acho que tem que ter muita responsabilidade em postagens de resultados de antes e depois. Às vezes a gente vê postagens que não são reais. Assim, há um tempo era proibido, né? Agora que Era liberou. proibido, Uhum. O Conselho Federal de Medicina liberou desde que, né, também existe alguns crivos ali Sim. de postagem. Porque no mercado hoje em dia as pessoas podem fazer Photoshop, pode fazer Pode postar o que inúmeras quiser. coisas. E o que denigre muito às vezes é mostrar coisas que não são reais, né? Por Uhum. exemplo, quando faz uma abdominoplastia, por exemplo, uma lipoaspiração com tecnologia e mostra aquele resultado do paciente deitado na mesa cirúrgica, sem pele nenhuma, aquilo lá não é uma realidade, porque ninguém anda deitado, não tem como andar. Então, a hora que levanta, aquela pele tem Daí gravidade, todo ela mundo vai passa um cair. óleozinho, uma luz Exato. escura e tal. Não, eu até faço isso na lipulade, mas assim, Pra mostrar para mostrar a a marcação, a definição. definição. Mas quando eu Aham. pego e mostro um abdômen flácido, já com Tem que prévia ser em pé, de pele, pra ver a entendeu? diferença, E sim. que, foi uma cirurgia feita sem corte. Tá, mostra depois de um ano essa cirurgia. Depois de um ano. Não um mês e meio, como a gente falou anteriormente. Um Uhum. ano, porque aí um ano já a pele soltou, a gente consegue ver se realmente retraiu ou não retraiu aquela pele. Entendeu? Entendi. Tem que tomar Então, muito cuidado, gente, porque a IA hoje faz tudo. Você também. coloca ali na IA, quer um resultado assim e assim, te entrega tudo, né? Eu Exatamente. acho que Tem as essa redes questão sociais também. não pode substituir o papo com o cirurgião, Sim. uma boa consulta, né? Acho que isso é muito importante. Uma frase que é velha e todo mundo fala, quando a esmola é demais, o O santo santo desconfia. Então, desconfia. assim, se uma pessoa está fazendo algo muito diferente da maioria das outras pessoas, investiga um pouquinho melhor o que está acontecendo aí, Que que tem pode ser alguma que não. coisa, é. Porque ninguém é tão fora do padrão quando se diz em medicina. Tanto é que o próprio Conselho Federal de Medicina não fala. Exige isso. O médico não pode se posicionar como ele é o inventor da técnica, é uma técnica exclusiva dele. Não, a técnica ela está aí, ela é para a sociedade, não é É. para o profissional. Todos podem usar a técnica. O que vai Sim, diferenciar, pessoal, é a mão. É o é a que a mão. gente falou ali, é a mão, o atendimento, a experiência, né? Como é importante a mulher chegar no consultório e se sentir cuidada, se sentir amada, né? Humanizada, Segura. segura, porque eu vejo também, às vezes, o cirurgião tem tanto volume, o cara não tem nem vida. Sim. E aí, não é nem o cirurgião. Às vezes você vê o cirurgião só no dia da cirurgia, depois você não tem mais contato com ele, e aí você que tem que escolher a experiência que você quer ter, né? Exatamente. Eu vejo meus pacientes pelo menos, muito mais que isso, tá? 6 vezes pós-cirurgia. 6 vezes? 6. Com 7 dias, com 14 dias, com 21 dias, com 1 mês, com 2 meses e com 3 meses. Mas Uau! eu vejo mais vezes, porque como eles fazem pós-operatório na minha clínica, Você tá de olho. eu passo na sala, vejo, vou lá ver Você tem como uma que equipe tá. tua lá dentro. Tenho. Que legal, né? Não adianta eu fazer uma cirurgia e soltar para o mercado para outras pessoas cuidarem. Olha como isso é importante. 50% do resultado da cirurgia é um É o bom pós. pós-operatório. E as Entendeu? fisioterapeutas são da tua equipe? Da minha equipe. Trabalha só pra você? Só comigo. Que legal Só comigo. isso! Aí você montou tipo um centro de estética ali de Ali dentro. pós-operatório. Porque eu tenho de quem cobrar. Tá com fibrose, tá formando fibrose, Que eu tenho quem eu legal cobro. isso! Como que eu vou cobrar uma pessoa lá fora que tá colocando a mão na minha cirurgia? Eu vou falar o quê para essa pessoa? Doutor, e tem muitos cirurgiões que fazem e deixam. Não. Mas aí entra aquilo que eu te falei. E a gente foi pra Miami, né? E aí nós fomos visitar alguns cirurgiões plásticos. Eu fiquei, doutor, Lá fora a medicina, a cirurgia é o que a totalmente gente diferente. vive no Brasil, é por isso que muitas É. pacientes vêm operar aqui. Eu opero muita paciente fora, muita. Que, assim, primeiro que não tem físio lá, né? Sim. Não tem, eles não Eles fazem não sabem fazer pós-operatório. pós-operatório. Não. Não fazem pós-operatório. E aí as mulheres que fazem a massagem não podem fazer nada invasivo. Ou seja, se a paciente está com seroma, não pode pulsionar, não pode fazer nada.
E assim, eu cheguei lá pra visitar um médico, a paciente tinha acabado de sair do repai, indo embora. Eles mandam embora o paciente meio sedado ainda. Você já Aham. coloca numa cadeira de roda e É manda isso embora. que eu É vi. isso, Eu é olhei e isso. falei, não é possível. Aí eu perguntei, imaginei, dormiu e tal. Ela tinha acabado de sair da recuperação pós-anestésica. 2 horas depois da cirurgia, o paciente tá indo embora pra casa. Como assim? Absurdo. O que nós vivemos no É um Brasil? absurdo. É Assim, diferente. hoje nós estamos, né, em segundo colocado. Primeiro ainda vem os Estados Unidos, depois o Brasil. Sim. Mas o cuidado que o médico brasileiro, né, no caso, vamos pegar aqui o senhor como uma referência, isso não existe Sim. no mundo. Você, desculpa, é Tem respeito. 25 anos, tá? Ó, mentira, cada perna, né? 25. Então, assim, é sobrenatural o que a gente vive aqui. Não, Vamos lá. completamente. Depois de tantos anos lidando com autoestima, o que É. você aprendeu sobre beleza? O que eu aprendi sobre beleza? Na verdade, não é sobre. É aquilo que eu falei. Quando a gente fala beleza, parece que a gente superficializa um É pouco. muito além, né? É muito além da beleza. Tipo, é, é autoestima, é autoconfiança, é autocuidado, é auto tudo. Então, é uma mudança de dentro Pra fora. que começa de fora, mas que muda de dentro também, entendeu? Então, muitos pacientes mudam a rotina de vida, passa a se alimentar melhor, porque não quer perder aquele resultado, se sente melhor. Então, não é, eu falo que a cirurgia plástica não é tão superficial como a gente acaba vendo nas redes sociais, aquela barriguinha de antes e o depois. Ok, ficou lindo. Mas o que mudou Aí internamente? a gente vê, às vezes, muitos comentários, não precisava. Eu acho que quem sabe se precisa ou não precisa é a pessoa, não é as pessoas que estão vendo, entendeu? A pessoa, ela pode ver, ela pode pensar, mas não precisa explanar É que aquilo, assim, a entendeu? opinião do outro é muito superficial, né? Muito. E hoje a gente tem que aprender a lidar com isso, sabe? A gente não tem que ficar muito importando com o que os outros pensam ou deixam de pensar sobre nós. Tem uma frase que eu Nós escuto também. desde de criança, né, que eu falo. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então você sabe a sua dor, você sabe a sua delícia de ser quem você é. É verdade. E cada um sabe também. Então, como que eu vou olhar pra você, que fez uma cirurgia, eu falar, mas não precisava. Não sei. É Como muito que você estava, ignorante falar como você estava isso, se né? sentindo, como você não estava se sentindo, se você Isso é estava. muito individual. Exato. É muito individual. E entrando um pouquinho sobre o pós-operatório. A gente Sim. começou falando, mas o pós-operatório hoje é tão importante quanto a cirurgia? O senhor já Muito. respondeu, né? Fala um pouquinho pra gente sobre. Então, tão importante que o meu pós é dentro da clínica. Isso é um diferencial uma coisa que- enorme, pessoal. Sim. Por exemplo, numa lipoaspiração, tá? Uma lipoaspiração a gente faz furinhos, né, que entra com as cânulas e tira aquela camada de gordura ali, debaixo da pele. Ali fica um espaço, que a gente chama de espaço morto, que era onde tinha a gordura. E o nosso corpo é muito inteligente, tirou a gordura e ficou aquele espaço morto, vai começar a juntar líquido ali, que é o que a gente chama de seroma. Então, se você pega um profissional que não saiba manipular aquele tecido, né, expulsar aquele líquido de forma mais organizada, menos agressiva, para fazer menos processo inflamatório ali naquele tecido, que o processo inflamatório leva a mais formação de fibrose, o resultado vai ficando extremamente diferente daquele que a gente deixou na mesa cirúrgica. Então, Eu o já- senhor está dizendo que uma profissional, né, vamos dizer uma fisioterapeuta, mas também tem muitas esteticistas boas, mas vamos pegar aqui o fisioterapeuta. Ele tem o poder de, não sei se é destruir a palavra, mas de estragar o seu trabalho? Tem. Uau! E tem mesmo. E assim, como a cirurgia plástica evoluiu nos últimos anos, a drenagem pós-cirúrgica, Também. que eu não uso mais o termo drenagem linfática, tá? Porque drenagem linfática, realmente existe a drenagem linfática leve, superficial, para estimular os gânglios linfáticos que a gente tem nas axilas, nas regiões inguinais, tudo, e levar o máximo possível de líquido naqueles tecidos para os gânglios para ser expelido, sair na urina, no xixi. Então, no pós-operatório de cirurgia plástica, existe a drenagem linfática, mas existe a liberação tecidual ali daquele tecido que foi muito manipulado, que tem momentos que ele começa a aderir mais em determinadas regiões do que em outras. E se você não soltar aquele tecido de forma Correto. organizada e correta,
você vai ter, no longo prazo, áreas mais aprofundadas, contraídas, áreas menos, que dá aquelas irregularidades no tecido. Então, tem que saber trabalhar muito bem esse tecido do paciente e deixar ele o mais homogêneo possível. Então, o Você pós acompanha isso também? acompanha. Eu acho que foi um dos diferenciais que me tornou um cirurgião diferente também. O fato da gente ver diariamente, quase, eu só não vejo quando estou no centro cirúrgico, o pós-operatório, a gente consegue também mudar a nossa conduta como cirurgião dentro do centro cirúrgico, Porque o em senhor algumas coisas. você tá Sim. vendo o pós, né? Tá acompanhando de perto. E como isso é importante, gente. E aí o uso de cinta, por exemplo, tem pacientes que são teimosos. Ai, doutor, mas essa cinta tá apertando muito, tá A cinta não é para desconfortável. apertar, né? Ela é para ter uma compressão É para ali. ter uma compressão, exato. Uma compressão que também não pode ser muito levezinha, tem que ser uma É. compressão, mas também não pode ser uma muito intensa que perca a vascularização do tecido, Uhum. mas tem que ter uma compressão justamente para diminuir aquele espaço morto de onde tirou a gordura, para que aquela pele se adere nas estruturas profundas Sim. e evita ficar juntando muito líquido de seroma, tá? Sim. Então, tem pacientes às vezes que são teimosos, que não querem usar cinta e forma mais seroma, o pós-operatório prejudica um pouquinho mais, demora mais para ter o resultado, dá mais trabalho para minha equipe. Não, e assim, é muito importante, né, usar cinta no pós-operatório. Eu passei por um processo também, falei isso no outro, na outra conversa que a gente teve, e eu hoje, eu já tenho 3 meses de cirurgia, e eu uso até hoje a meia, né, no meu caso foi o lipedema, como eu me sinto confortável em Muito, usar, como é gostoso sim. usar, né. Mas tem que saber a hora certa de tirar também, É, né, tá? Tudo, porque senão o corpo tudo se acostuma. quando você faz a compressão externa, né, que é uma malha que está fazendo a compressão em você, o seu sistema linfático ele fica preguiçoso, ele para de trabalhar. Você indica cinta for durante quanto tempo? Eu vou falar no geral, Tá. tá? Mas cada caso é um caso. No geral, 30 dias de cinta full time. Não tira, De só tira para noite. tomar banho e coloca a cinta de novo. Eu Aham. falo que é a segunda pele. Depois de 30 dias, não tem seroma, não tem nada, a gente começa um desmame da cinta. Então, a gente começa 12 horas com cinta, por mais 15 dias, e 12 horas sem cinta, né? Nesses 15 dias. E a gente depois tira tudo. Uhum. E aí, quando tira os pacientes, doutor, mas eu enchei mais, com a cinta eu estava com o corpo muito mais desenhado. Aí eu falo, mas isso é um efeito rebote da cinta, porque seu sistema linfático está um pouco preguiçoso e ele vai entender que agora é ele que precisa trabalhar sem ter uma compressão externa, mas que é transitório, já já vai voltar ao Já vai normal. voltar. E aquela É. paciente que tem mais edema, você deixa um pouquinho mais. É, não é nem tanto edema, mas Seroma. seroma, O exato. edema ainda Exato. vai continuar, mas o Porque enquanto seroma tem seroma, significa que aquela pele ainda não ainda não aderiu tomou. Uhum. nas estruturas profundas, E é por entendeu? isso, doutor, que nós da Contour, nós fizemos agora, agora não, né? Lançamos aí já tem uns 2 anos, mas nós temos a cinta, pessoal, que é a primeira etapa, né? Que é uma cinta assim de suave compressão, suave para média, vai. E nós temos também a High Performance, que é uma cinta de alta compressão, que para esses casos é importante usar porque você vai ter uma compressão maior ali. E aí, qual que é a importância de ter essas duas cintas, tá? No pós-operatório imediato, quando termina a cirurgia, a gente já coloca a cinta no paciente, o paciente ainda é anestesiado. Uhum. E a gente não pode colocar uma compressão muito grande, alta. porque Uhum. aquele tecido foi manipulado, foi mexido, e a gente precisa que chegue sangue ali, chegue Senão você vai fazer vascularização. o contrário, né? Exato. Então a gente usa exatamente essa cinta de A menor primeira compressão. etapa. Exato, de Uhum. primeira etapa. Depois de 3, 4 dias, Nós chamamos de primeiro estágio. exato, 3, 4 dias que aquela pele tá íntegra, tá bonitinha, tudo, aí a gente começa a comprimir mais. Então isso é uma coisa importante. Começa com uma compressão leve no pós-imediato E depois e depois a aumenta. gente vai aumentando a compressão. E assim, ó, todas as nossas cintas, né, nós conseguimos fazer o ajuste também, que isso é Sim. muito importante. Então, a paciente, ela vai desinchando, pode ir em qualquer uma das nossas lojas e a gente ajusta, ajuste de fábrica. Aí você não precisa ficar comprando outras cintas, né? Isso é muito E é importante. importante, porque o paciente vai desinchando bastante, Desincha né? muito. Muito. Doutor, vamos lá, tá quase acabando, gente.
O que faz diferença, é porque na verdade a gente já está respondendo todas as perguntas, mas o que Sim. faz diferença em um pós-operatório de excelência? Acho que é o cuidado, né, doutor? Cuidado. O cuidado. Por exemplo, na minha clínica eu tenho uma enfermeira mesmo, que me passa todas as informações. Doutor, o paciente está um pouco desidratado, não está tomando muito líquido. Posso fazer um sorinho para hidratar um pouquinho mais? Posso fazer um ferro? Ou eu mesmo já prescrevo ferro. Então, assim, o cuidado geral com o paciente. Ver se está se hidratando, está se alimentando bem. Alimentando bem é importante, porque proteína no pós-operatório diminui a formação desse seroma, desse líquido. Nossa, eu lembro que eu tomei tanto whey, comi tanta. Nossa. É importante. Porque tem pacientes que não gostam de carne, não gostam de ovos, tem os veganos, que é mais difícil ainda. Meu Aí a Deus. gente tem que ficar bem atento. Os pacientes pós-bariátricos, que às vezes têm já uma deficiência de proteína e de vitaminas, também tem que ficar bem atento para ter uma boa cicatrização e menos seroma. Então, acho que o cuidado no No todo. modo geral, É. né? Perfeito. Como a tecnologia e os materiais ajudam nesse processo? Tecnologia. Uhum. A tecnologia você fala no No pós-operatório? pós-operatório. Aham. Como a tecnologia no pós-operatório ajudam nesse processo? Vamos lá. No meu pós-operatório, por exemplo, eu falo que 80% do pós-operatório é mão, do profissional, tá? 80. Mas a gente usa tecnologias também. Então a gente usa LED, tem os LEDs que a gente usa das cores, né, possíveis, a vermelha, a gente usa o LED azul, a gente usa. Se eu falar isso aqui, muita gente vai me bater, mas não tem problema. A gente usa o ultrassom. Mas tem que saber a hora certa de usar ultrassom, porque o ultrassom ele esquenta o tecido e pode aumentar o processo inflamatório e formar mais fibrose, mas pode usar ultrassom. A gente usa o taping, né, que acaba sendo uma tecnologia aí, né, que inventou uma fitinha adesiva, que é impressionante o poder daquela fita adesiva. Ela dá muita sustentação, né? É impressionante. Onde a gente tem manchas roxas, né, que a gente chama de equimose, a gente põe aquela fitinha, quando a gente tira, Acabou. já foi muito absorvido naquela região do tape. Então, taping, Quando a paciente tá com LEDs, equimose, né, que é essa manchinha roxa, você passa alguma pomadinha, você deita? passo, tem trombofóbica, a gente passa, cirudoide, que são pomadinhas que Ajuda. ajudam a dissolver aquele sangue que subiu, superficializou para a pele, Seus pacientes usam meia antitrombo? sempre. Quanto tempo depois? Elas usam, antes de começar a cirurgia, a gente já coloca, fica então durante a cirurgia todinha com meia trombo e sequel, que a gente chama, que é uma bota Bota pneumática que fica massageando as pernas durante todo o processo cirúrgico e vai para o quarto com ela até no dia seguinte, quando o paciente começa a andar e a gente tira essa bota e fica usando essa meia por 21 dias, 3 semanas. Ah, legal. 3 semanas. 3 semanas usando a meia. E uma coisa que é importante, não é pelo fato de estar usando meia ou tomando Clexane, que são medicações que a gente passa para afinar o sangue e evitar trombose. As suas pacientes usam quanto tempo Clexane depois? Eu tenho um protocolo que eu uso Clexane por 7 dias e depois eu passo pro Xarelto, que é um comprimidinho pequenininho. Ai, glória a Deus, porque essa Clexane arde, hein, gente? Pelo amor de Deus. Arde, ela então, ardidinha. Todo dia arde a bichinha, né? Mas assim, nada substitui o paciente caminhar a cada 2 horas. Doutor, deixa eu compartilhar algo com você. Sim. Quando eu fiz a minha cirurgia, a minha médica, doutora Ju, I love you. Eu não caminhei. Ela brigou tanto comigo. Sabe o que aconteceu comigo, gente? E olha só, que perigo! Santo de casa não faz milagre. Eu fiz a cirurgia de lipedema. Sim. E aí é uma cirurgia muito chatinha no pós, né? E aí o que acontece? Eu tinha medo de caminhar. Sabe o que aconteceu comigo? Meu joelho travou. Porque aquela camada que o senhor falou, da membrana, foi Sim. ficando. E aí eu tava andando torta Meu Deus. e com a perna. Aí a doutora falou: Jéssica, você fez o que? Abdômen? O que você fez? Levanta. Eu falei: não consigo. Eu fiquei engraçada, eu fiquei com medo. Isso. Acontece isso, a paciente fica com medo, porque depois aí, o que aconteceu? Depois de alguns dias, que esse medo foi saindo, aí eu fui fazendo físio, ela liberou para o personal. Sim. E assim, o exercício mudou a minha vida. O andar, no caso. Se eu tivesse andado direitinho, igual ela falou, eu teria me recuperado muito mais rápido, porque a perna destravou ali. Como é importante andar, doutor? Total.
E no seu caso foi feita a cirurgia nas pernas, né? Porque lipedema limpa a perna, limpa a coxa, Ai, limpa tudo. gente, não fala não. Então, não só para evitar trombose, obviamente, mas para melhorar a circulação sanguínea, por vários fatores. O paciente meu, no dia seguinte, tem que andar. Eu tinha também, mas A eu cada 2 obedeci. horas. Eu peço até para colocar o celular para despertar. Claro, vai dormir 10, 11 da noite, não vai acordar na madrugada para caminhar. Mas acordou 6, 7 horas da manhã, começa a andar. Mulheres e homens que estão vendo esse podcast, né, essa conversa aqui, um papo além do bisturi, andem no pós-operatório. Muito Eu importante. tô falando Salva por vidas mim. isso, viu? Eu, assim, andava, mas muito pouco, que eu ficava, assim, ainda aluguei aquela cadeira. Eu ficava só na cadeira, gente, assistindo Netflix, acho que, enfim. E como isso me atrapalhou. Então, tem que andar. Tem Tem que que andar. andar. Tem que andar. E lá na clínica, por exemplo, como os pacientes vão até lá para fazer pós, Isso é ótimo, te faz sair eu do faço de ambiente. propósito. Porque a gente tem um flat que fica ali do lado, com os pacientes que vêm de fora do Brasil, tudo que acaba ficando nesse flat. Eles falam, mas não pode vir aqui? É tão pertinho, drenar aqui no flat? Não, Não, vai na é clínica. estratégia. Aí tem umas que pede cadeira de roda lá embaixo do prédio para poder subir. Aí a clínica inteira, a equipe toda sabe quem tá chegando de cadeira de roda, Precisa vem me andar, avisar. né? Você já Doutor, vai dar uma fulana, puxada de orelha. paciente tal tá chegando de cadeira de roda. Mas elas já sabem, subiu de cadeira de roda, a gente pede para a própria equipe do prédio descer com a cadeira, porque depois da drenagem tem que voltar caminhando e Ai, andando. mas doutor, drenagem é vida. É vida. Nossa, a drenagem ajuda muito o paciente no pós-operatório. Alivia, Fica leve. é importante. Nossa, é muito importante. Muito. Doutor, o quanto de conforto, o quanto o conforto do paciente influencia na recuperação? O paciente ter esse conforto todo, quanto que isso influencia na recuperação dela? Influencia muito. Eu recebo. Tem pacientes que me falam, doutor, eu não me vejo fazendo cirurgia hoje, mais para frente, sem esse suporte todo que vocês têm aqui. E eu já fiz outras no passado, eu É não tive isso. comodidade, né? É comodidade, porque você ter o pós ali, o cirurgião ali perto vendo o que está acontecendo, ter uma enfermeira ali também próximo, ter toda a Isso assistência. traz segurança. A gente tem a equipe de enfermagem também que fica 24 horas com o paciente. Tem pacientes que vêm, por exemplo, o marido fica cuidando das crianças, a mulher vem, não tem quem acompanhe, ou até tem algum familiar, mas que não tem experiência e se sente insegura de cuidar Elas no dormem com o pós-operatório. paciente na primeira noite? 24 horas por dia com o paciente. Nossa, isso é muito É muito importante. importante. Então, aí elas me passam o plantão delas com o paciente no final do dia. Doutor, Que legal. paciente. Todas as suas pacientes passam por isso? Tem a enfermeira? Não são todas, porque tem um custo a mais da enfermeira. Mas eu oriento para que a maioria tenha. Gente, coloque isso no seu orçamento. Sim. Eu É também dormi importante. com enfermeira, meu Deus. E aí eu Outra recebo no vida. final do dia pressão, saturação, frequência cardíaca, o tanto de água que bebeu, o débito do dreno, se caminhou, se não caminhou, elas me deduram tudo. Então eu tenho, Aí não tem nem como, né? eu tenho O paciente todas as querer fazer informações. nada de errado. Qual conselho, doutor, você daria para quem deseja fazer uma cirurgia plástica? Enquanto isso, eu já quero chamar meu maridão para fazer a parte do fechamento, mas nós vamos esperar que o doutor responder. Qual conselho você daria para quem deseja fazer uma cirurgia plástica? O conselho, vamos lá. Primeiro, tem que estar bem psicologicamente, porque a cirurgia plástica Mexe muito com o emocional. mexe um pouco emocional. Nos primeiros dias a pessoa se arrepende absurdo, né? Porque dói, você estava bem, você procurou uma coisa que É você poderia ter ficado entre é aspas. verdade. Mas assim, estar bem psicologicamente é o primeiro passo, né? Porque você estando bem psicologicamente, você está preparado para vivenciar aquele processo todo. Encontrar um profissional que supra as expectativas do paciente, deixe muito bem explicado a indicação, o porquê que está indicando aquele procedimento, alinhando as expectativas do resultado com esse profissional e que tenha essa estrutura de suporte, né? Que eu acho que é fundamental. Porque é aquilo que você falou, operar hoje e ir para casa e você ter que procurar quem vai cuidar de você, você ter que procurar quem vai. É muito difícil. Tem que ter um planejamento, né, doutor, de muito difícil. tudo. Eu acho que tem que ter esse 360 ali com os pacientes. E assim, gente, quem puder, né, tente não fazer escondido do marido. Nossa Tente Senhora. ter ele como apoio, porque Sim. você vai precisar dele
né, para te ajudar a colocar uma meia, colocar uma cinta, tomar banho, né, precisa, meu Deus do céu, como é Precisa importante. muito, não dá. E tem pacientes que têm nível de dores maiores, né? Eu, por exemplo, eu sou aquela que eu sinto tudo. Tudo em mim eu sentia. E chega assim a fase do arrependimento, que eu acho que é o sexto, quinto, sexto dia. Você fala, pra que eu fui fazer isso? É mais comum no terceiro. O meu foi na quinta, sexta. Mas é uma variável, não é uma variável. regra. É. Doutor, e é literalmente isso. Você Sim. olha pra você e fala, tava tudo bem. Nem era tanto assim. Mas quando você começa a ver o resultado e vai passando, aí você fala, graças a Deus que eu fiz. É engraçado quando eu divido a cirurgia em 2 etapas, que também é uma outra coisa importante. Não dá pra colocar o paciente no centro cirúrgico e fazer do fio do cabelo até o dedão do pé, né? A gente tem que... Segurança, né? Segurança, questão de tempo cirúrgico, tudo. Aí eu faço a primeira etapa e a gente já meio que programa a segunda etapa. Aí o paciente, nos primeiros dias, eu nunca mais vou fazer cirurgia plástica na minha vida. Meus peitos agora vai ficar caído, porque eu não vou mexer mais nos peitos. Duvido! Faça 2 meses, doutor, vamos marcar já a segunda etapa. Então, falou, opa, já mudou assim. Então, graças a Deus, O resultado é maravilhoso, né? como a satisfação é muito grande depois, os pacientes acabam esquecendo os perrengues dos primeiros dias, entendeu? Tem perrengue, mas passa. Passa. Tudo passa na vida, né? Então, É isso. mas é legal, a gente que acompanha esse processo, a gente vê muito isso. Imagino. Você devia depois, uma ideia de marketing aqui para suas meninas, fazer um videozinho, né, das pacientes até para mostrar, você tá na fase tal, mas apesar que acho que vai até influenciar, né? Às vezes a mulher nem tá nessa fase. Mas, cara, eu acho que a maioria das pacientes passam por isso, né? Já tive umas Highlanders que eu brinco que falou, doutor, momento algum me arrependi, eu queria tanto fazer, senti incômodo, não dormi direito, mas arrepender, em momento algum me arrependi. Aí entra aquela questão psicológica, a pessoa se preparou psicologicamente para aquele procedimento. Já sabe que vai passar por isso, e tá Sabe tudo que vai bem. passar, exato. Gente, que papo gostoso! Eu tô muito feliz em receber o doutor das celebridades aqui. Mas agora eu vou chamar o Renato pra gente fazer uma parte final, que é uma parte que eu particularmente gosto muito, e a gente já volta. Obrigado, Jéssica. Como tá sendo um sucesso aqui estar com o doutor, trazendo uma realidade do dia a dia, do que é a vida dele. E agora tem momentos que a gente também gostaria de fazer. Tem momentos que nós gostaríamos de fazer uma surpresa para você. Se prepara o seu coração. Quero que você assista um vídeo da Patrícia. Da Patrícia. Patrícia vai falar em nome da sua equipe. Em nome da sua equipe que você cuida com muito carinho, dá toda a atenção. Então ela gostaria de deixar uma palavra. Tá bom? Ela é especial para você? Patrícia é muito. Patrícia é como fala? É o porto seguro meu dentro da clínica, né? Que ela é uma enfermeira extremamente capacitada, muito bem formada, que fiscaliza tudo de todos os meus pacientes. Meus pacientes passam por todo o processo de pós-operatório ali dentro, então é uma segurança muito grande que eu tenho. Que legal. De ter ela ali. Tá preparado? Vamos embora? Vamos. Só apertar play. Gravaram sem eu ver, hein? Aí, ó. Eu devia estar no centro cirúrgico. Pra mim é só Jota, né? Me pediram pra vir aqui pra falar alguma coisa sobre você. E aí falar sobre você é super fácil, né? Eu sempre falo pras nossas pacientes que vão vir aqui pra te conhecer e elas estão nervosas. Sempre falo assim, fica calma, que ele é uma pessoa, assim, incrível. Porque existe um ser humano gigante por trás do CRM. O poder, o potencial que você tem de superar os desafios, de se renovar a cada dia, de ser essa pessoa gentil, humana, carinhosa, é o que inspira a gente todos os dias. Então, eu gostaria imensamente que todas as pessoas conhecessem esse lado de vocês. Sempre quando elas vêm aqui, elas conhecem. Obrigada por ter acreditado no meu potencial e continue sendo essa estrela que ilumina a vida de tanta gente. Bonito, gostei. Uma estrela. Obrigado, Patrícia. Patrícia, essas palavras é muito básica, basicamente aquilo que nós falamos aqui, né? Sim. Atrás de um grande médico tem um ser humano. Tem que ter uma boa equipe, né? A gente não é ninguém sozinho, né? Só que essa grande equipe só é uma grande equipe se o seu lado humano funcionar. Com certeza. Então, se o seu lado humano funcionar, você vai conquistar. Eu costumo dizer que funcionário não é escravo. Sim. São pessoas que saem de casa, também têm problemas. Sim. Às vezes levam 1, 2 horas para chegar no trabalho. Sim. E nós, como gestores, eu como gestor da empresa, da Contour, você como gestor da sua clínica, precisamos ter a sensibilidade também de entender a hora que é para puxar a orelha e a hora que é para dar um carinho, né? Exato. Então, a gente tendo uma equipe que a gente abraça com carinho, como a gente trata com carinho nossos funcionários, nós temos uma empresa de sucesso.
Quero te agradecer, doutor, por esse período de conversa. Quero te agradecer por esse momento de entrevista. Você rasgou o teu lado profissional, Falei. pessoal, falou e quando corta a câmera falou mais alguma coisa que quem sabe pode ser falado no centro cirúrgico. Estamos preparando um próximo agora. Vai ter o segundo, doutor, centro cirúrgico? Vamos fazer no centro cirúrgico? Ué, vamos. Pegar uma pessoa, uma paciente, ir no centro cirúrgico, conhecer um pouco mais como é que é o dia a dia lá dentro. Lá que a rotina, como é que é o pré-operatório, como é que ele desenha paciente, que tem aqueles rabiscos tudo, né? Eu falo que é cirurgião plástico e artista plástico. Tem que também ter um pouquinho lá de saber desenhar, né? Tem a parte artística aí, sempre. Então, muito obrigado. Sucesso para a obrigado tua a vida, vocês. para sua família, para sua casa, para os seus negócios, para a tua profissão. Amém. Pessoa fantástica, gente. Indico Obrigado, aqui, ó, obrigado, José gente. Cury para poder estar operando vocês. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do Pod Contour Além do Bisturi. E hoje foi muito especial, nós gravamos com um médico das celebridades. Sim, foi um papo muito gostoso. Comenta aqui qual cirurgião que você gostaria que estivesse com a gente no próximo papo, que a gente quer te ouvir. Não esqueça de curtir, compartilhar e mandar essa página aqui para todas as suas amigas. Um beijo e até a próxima!